O Jornal Integração acompanhou a primeira sessão ordinária da Câmara Municipal 2017. Na oportunidade, a presidente Daniela Haus recebeu a representante da Associação de Moradores e Produtores Rurais da Zona Rural, a senhora Maria José Lins. E na oportunidade, ela fez uma série de reivindicações e reclamações contra o IPTU. Segundo ela, está muito caro e essa situação precisa ser revista. Todos os vereadores se pronunciaram a respeito do IPTU. Houve defesas, houve ataque, houve culpa, houve inocência. Tudo isso agora está sendo discutido. Portanto, agora o impasse está colocado. Vamos aguardar o resultado da Justiça e também o comportamento da presidente da Câmara e também do posicionamento da prefeita Délia Razzucchi. Esse impasse, nós estamos defendendo uma linha aonde é possível que haja uma suspensão através de ofício administrativo. O debate hoje foi muito caloroso e nós estamos recomendando, principalmente a base da prefeita, e pedindo do Poder Executivo, fizemos um documento abonado pela maioria dos vereadores da Casa, pedindo para que a Procuradoria do município faça um estudo sobre isso. Por quê? Porque o município teria que ter cumprido a lei da autorização. Na lei da autorização para cobrança de IPTU na zona rural, havia lá no parágrafo único alguns requisitos que o município tinha que cumprir e que não foram cumpridos. Ou seja, facilmente a Procuradoria vai identificar que o município não correspondeu e aí, através de ofício, a prefeita pode suspender temporariamente o IPTU. Suspende, faça as correções que tem que se fazer e implanta novamente. Isso não vai implicar para a prefeita renúncia fiscal, muito menos dela ser responsabilizada por isso. Então, tudo que nós estamos falando, nós temos um argumento que é convincente, tem uma linha, na verdade, estudada, uma linha que comprova que nós estamos cobertos de razão com relação a essa questão. A polêmica, evidentemente, foi boa para se discutir isso e se chegar a esse resultado. Então, há uma saída, vereador? Nós estamos apontando ao Executivo que há uma saída. Nós temos duas vertentes. A primeira seria a medida administrativa. O Executivo determinar, através de decreto, a suspensão temporária. Nós não estamos falando de isenção do IPTU. E a outra vertente é o caminho da justiça, né, onde nós podemos questionar judicialmente a implantação do IPTU. Porém, não há uma manifestação da zona rural de querer fazer isso, de levar para a justiça. O que nós queremos é estabelecer um diálogo com o Executivo e encontrarmos uma alternativa, obviamente também preocupado da prefeita não ser responsabilizada, né? Por isso é necessário um estudo da Procuradoria lá do Executivo. A minha avaliação é que foi uma sessão positiva, propositiva, né? E eu acho que esse trabalho todo de hoje ainda vai render bons frutos. Esse problema do IPTU, presidente, como é que é? É um assunto que realmente ficou polêmico. A senhora recebeu aqui uma comissão, aliás, uma representante, né, da zona rural, falando a respeito e a reclamação. Qual é o posicionamento da Câmara? O posicionamento da Câmara é no sentido de realmente fazer essa revisão, né? Agora, isso depende muito de um parecer jurídico, se isso é possível de ofício pela prefeita, e eu acredito que ela vai colocar aos profissionais dela, né, da Procuradoria Jurídica, ver se realmente é possível fazer essa suspensão para que seja feita uma verdadeira avaliação para lançar novamente os impostos. Você é advogada, você acha que tem uma saída? Eu sim, a minha posição é de que há uma prerrogativa da prefeita de suspender, tendo em vista que ela não estará renunciando receita, né? O objetivo é apenas suspender para que seja feita uma avaliação, né? E então não há renúncia de receita, né? Se houvesse renúncia de receita, com certeza nós seríamos contra, até porque a prefeita poderia ser responsabilizada por isso. O Jornal Integração fala com o vereador Marçal Filho, mais uma vez, atendendo a população através de suas indicações. Hoje não foi diferente aqui, foi para o plenário defender a população.
o problema do IPTU, o problema dos parquímetros, são vários os problemas, CEIM, né? Tudo de uma vez só, Marçal. Você está encontrando tempo para resolver isso, ou pelo menos sentar? Sem dúvida, os problemas são muitos. E como eu disse aqui, a gente tinha que mudar o regimento interno da Câmara, porque o número de requerimentos e de indicações são limitados. A gente não pode apresentar um número aí que a gente gostaria. Então, muitas vezes eu estou usando o expediente de enviar ofícios à prefeita ou à autoridade competente para informar do problema e tal, e sugerir uma solução. Então, nós falamos de alguns assuntos aqui muito rapidamente, porque o tempo da tribuna é curto, mas são assuntos que dizem respeito a toda a população. Essa questão do parquímetro que você citou é uma delas. É um absurdo o que vem acontecendo aqui em Dourados em relação à ampliação da área de atuação do parquímetro, em relação à não responsabilização da empresa que cuida do parquímetro em relação aos veículos. Os locais onde os veículos estacionam muitas vezes são calçadas que estão deterioradas, que não têm a mínima condição. Os veículos que são riscados ou são danificados, a empresa não tem responsabilidade sobre isso, no entanto, cobra de quem vai estacionar. E existe eu não digo jurisprudência porque eu não sei se é ainda pacífico em relação ao judiciário essa questão, mas sei que tem antecedentes no Poder Judiciário que já obriga a empresa a indenizar o usuário, o motorista que tem o seu carro danificado. Então, todas essas questões nós temos que discutir aqui. Eu acho que a falta do debate, a falta da clareza nas coisas é que acaba chegando a situações como a que nós vivenciamos aqui hoje. O pessoal dos distritos reclamando do IPTU. Por quê? Porque, na minha opinião, à época, não se discutiu a exaustão isso. Eu acho que tinha que ir até as últimas consequências, no sentido de trazer a população aqui para dentro e conversar sobre isso, colocar as várias partes contrárias e favoráveis e chegar a um consenso. Você disse que ninguém gosta de pagar imposto. Pior ainda quando não tem retorno, Marçal. Exatamente. Foi isso que eu disse, porque o pior, todos os impostos são ruins. Agora, o pior deles é aquele que não tem contrapartida, que é o que acontece muito no Brasil. E o IPTU, em muitos lugares, não é diferente. Você pega os distritos que foram citados aqui, alguns deles não recebem nenhum tipo de benefício. E tem as sitiocas, por exemplo, que é uma outra questão, mas que está aí, e que as pessoas estão recebendo seus carnês, são obrigados a pagar, mas não tem nem rua. Tem sitiocas que não tem rua, que a patrola nunca passou lá para fazer a rua. Então, como é que o cara vai pagar IPTU se o próprio Código Tributário Nacional define como zona urbana uma série de benefícios, como calçamento, iluminação pública, etc. Então, nós, como legisladores municipais, nós temos que trazer essas questões à baila, trazer as questões à tona, trazer aqui para dentro e discutir, e trazer todos os envolvidos no processo, aqueles que defendem uma posição ou outra, não importa, mas tem que fazer as coisas com clareza, com transparência, porque aí a população entende. O que a gente não entende é você pagar por aquilo que você não tem nenhum retorno, que você não tem nenhuma contrapartida. Mensagem final ao povo da sua cidade, Marçal. É só dizer que aqui na Câmara nós vamos estar atentos a tudo, né? Não só aqui na Câmara, aqui é só um pouco do resultado final do trabalho que a gente realiza, indo até os bairros, indo até a população, como eu tenho feito diariamente, todos os dias tenho ido a algum ponto da cidade para colher a reivindicação, colher o subsídio, para trazer até aqui, ou levar diretamente ao Executivo, à Prefeitura, ou a quem de direito, não é? Para que o problema seja resolvido. A sessão começou calma, tranquila, de repente, né, foi para um outro caminho do debate, que os senhores estão acostumados, evidentemente. O problema do IPTU, o impasse criado, tem solução? Tem solução. É possível ter uma solução. É só fazer uma reavaliação, fazer o que a lei determina, que é o pedido de reconsideração, que é legal, e reconhecer que
muitas vezes que está exorbitante em alguns lançamentos e corrigir esse lançamento. Os moradores do distrito não são contrários ao pagamento, eles só querem um preço justo e querem também, em contrapartida, o trabalho da prefeitura na manutenção do serviço público no distrito. Na questão da educação, qual é o seu posicionamento? A educação há uma controvérsia, nós não podemos penalizar as pessoas que trabalharam. O serviço temporário que tem que definir, a prefeitura tem que definir o que é contrato temporário. O governo do estado tem uma lei que fala sobre o contrato temporário. O contrato temporário nunca está ocupando vaga de um efetivo ou a possível vaga do efetivo. Então é só fazer questão de justiça, né? E revogar esse artigo da lei que está proibindo e fazer por justiça a contratação daqueles que trabalharam, sem invasão do direito do concursado. Então, a questão do IPTU ela foi muito discutida. Ela foi discutida na pré-pauta, ela foi discutida lá na prefeitura, quando o prefeito nos chamou para apresentar, foi discutida quando o Ministério Público também, entendendo que era uma questão que deveria ser levada avante, senão incorreria em renúncia fiscal. Então, ela foi discutida também nos distritos, porque os vereadores representam os distritos. Só que naquele momento não tinha chegado ainda o carnê do IPTU na casa das pessoas. E agora, quando chegou de uma forma que as pessoas entenderam que a cobrança é exorbitante. Por isso é que nós, vereadores, somos favoráveis a essa revisão dessa planilha, dessa cobrança. Mas é muito importante que a pessoa que recebeu o carnê e que entende que ele está sendo, de alguma maneira, penalizado, ele tem que procurar fazer a sua reclamação, deixar bem claro que ele não concorda, para que a gente também possa ter com isso um subsídio para que tanto os vereadores como o Ministério Público vejam que o número é alto, né? Se não houver esse grande número questionando, peraí, alguma coisa então está errado. Então estamos brigando, lutando por algo que as pessoas já estão aceitando. Você não chegaria no valor do carnê, no rodar o carnê, sem ter uma planilha de valores. Aprovada a lei, o prefeito fez a comissão especial e eles elaboraram a planta genérica dos distritos. Por isso que demorou, por isso que gerou depois. Ninguém conhecia o valor, não é que os vereadores não conheciam, só foi depois que gerou isso daí. E outra questão também, não houve nenhuma intenção do ano de 2016 não cobrar porque recairia na prefeitura anterior. Não, isso não é verdade. O ano de 2016 o Ministério Público concordou, foi um acerto com o Ministério Público, para que a prefeitura fosse dimensionar o perímetro urbano do distrito, alinhar todos os distritos para realmente fazer o lançamento do IPTU. Isso ficou em 2016. Então não houve nenhuma... E também quero deixar também bem claro que em momento nenhum você ouviu falar que o vereador, ouviu falar pelos representantes das comissões, que a prefeita Adélia está errada nesse daí. Ninguém falou isso. Ela realmente caiu no colo dela por conta de que a planilha foi feita depois da lei e só aplicou agora que rodou o IPTU, que fomos conhecer esse carnê. E com muita boa vontade, ela está tendo, eu acredito que ela já designou seus técnicos para ir no distrito, eu acredito que vai se equacionando essa questão. Que todos aqueles que receberam os seus carnês e encontrarem um valor abusivo, considerado abusivo pelo proprietário, ou acima do valor que ele considera justo, que ele procure o centro de atendimento municipal, ali na Presidente Vargas, próximo ao Jornal Progresso, que ele faça a sua reclamação, para que nós também possamos ver esse percentual de reclamações e ajudarmos nessa continuação dessa relação do contribuinte com o executivo. Mensagem final ao povo da sua cidade. Dourados é uma cidade pujante, cidade que cresce, uma cidade que não se nega a quitar com os seus compromissos e que nós consigamos chegar cada ano com o maior número de pessoas pagando os seus impostos em dias e recebendo como retribuição tudo aquilo que é merecido, ou seja, boa educação, uma boa infraestrutura, bom saneamento, boa saúde, é o que nós desejamos para a nossa cidade. Por 6 anos, uma legislatura e meia, você percebe que hoje ela começou diferente, ela começa num ritmo diferente. E é importante isso daí para a cidade. Então, eu desejo sucesso para os educadores que estão iniciando uma letiva agora no dia 13 e que tenham os pais no município. Essa é a função nossa, trazer solução e paz para que a gente possa continuar progredindo
e deixar essa cidade melhor. Eu acho que ela tem muita coisa para fazer, mas podemos dar nossa contribuição para melhorar cada vez mais.